Olá, muito boa tarde para você. Estamos começando mais um Entre Família aqui na sua TV Novo Tempo. A gente pede licença, primeiramente para chegar na sua casa ou de casa, mas principalmente por ter um cantinho no seu coração. Agradeço por esse carinho. Para você que nos acompanha em outro fuso horário, os nossos africanos, né? Boa noite para você da África que nos recebe com muito carinho. Ao meu lado ela, a minha colega de todas as tardes, Suza. Boa tarde, muito obrigada por arrumar ajudar. Meu tablet. Eu estava arrumando o tablet para minha colega, que ela perguntou que mês que é e tal. Eu peguei, cliquei. Você não tem irmão, né? Rapaz, irmão é tudo de bom, né? Porque ele, dependendo da idade, da distância, você já tem alguém para pegar uma água para você, né? Tem aquele negócio, vou contar para a mãe. Você fica com aquela chantagem, aquela questão toda. Mas, Suza, nem sempre, dependendo da questão pedagógica, de como os pais trabalham a chegada desse novo irmão, a criança recebe bem. E a missão é dos pais, porque pensa só, eu sou o filho mais velho, né? Não, então, eu quero trocar essa figurinha com você sobre isso. Porque nós temos a mesma experiência de sermos irmãos mais velhos. Só que, ao contrário de você, eu não lembro, porque a minha diferença com a minha irmã é de 1 ano e meio só. Quase então, gêmeas. Quase. Eu não tenho essa memória de quando ela chegou em casa. Mas tem uma história que a minha madrinha conta. Na época, meus pais eram católicos, então eu tenho uma madrinha. E aí ela conta que na verdade, minha mãe conta essa história. Quando eu cheguei, a minha irmã chegou, eu já tirei a chupeta da boca dela. Eu penso que eu queria ver a carinha, mas não sei o que aconteceu. E nisso meu pai brigou comigo. E minha mãe disse que eu comecei a chorar muito. E minha mãe ficou com muita dó, porque ela pensou, nossa, uma menina nova acabou de chegar em casa aqui. E aí a outra bichinha mais velha já tá chorando por conta da irmã que chegou. Mas graças a Deus eu não fiquei com esse trauma. A pergunta é, você fica tirando o chupeta das pessoas? Não. Isso é um trabalho de psicologia, né? Pra saber o que aconteceu e tal. Mas tirando esse episódio, a minha irmã, a gente tirou essas brigas de irmão que a gente sempre teve. Uma pergunta, você depois, a chupeta, você foi até que idade? Depois? Não, era da minha irmã, a chupeta. Mas a sua? Foi nova, logo larguei. Ah, bom, porque senão ela podia ter agarrado, né? Olha a questão terapêutica. Ela usou chupeta por muito tempo, porque foi tirada de suas mãos. E aí nós temos as feridas emocionais, senhores. Brincadeira. Mas pra Deixa para sua terapia. Você recebeu de boa, né? Eu recebi de boa, inclusive acho que não sei se para o sexo oposto era uma irmã e a minha mãe tinha um outro tipo de cuidado, continuou com os mesmos cuidados de meninos comigo. E o meu irmão surgiu um homem depois de que eu tinha 15 anos. Então, tipo, meus outros dois irmãos, 14 e 15 anos de diferença, eu já tinha essa questão mais de cuidar. Paterna. É por isso que o meu irmão hoje tem esse olhar mais de pai. Mas o meu cuidado com a minha irmã também é. Eu sempre quis proteger. Então tá aí, ó, pronto, né? Construção. E com as ferramentas que nós temos agora, dá para melhorar ainda mais. Vamos fazer um intervalo? Bora. Porque senão a gente vai dar um trauma para nossa diretora que tá falando intervalo. A gente vai para um breve intervalo e volta já. Entre Família, está de volta. E agora eu lembrei que eu não te dei boa tarde, né? Que coisa feia, que falta de educação. Empolguei aqui a falar com o Cris. Então, muito boa tarde. Obrigada pela sua audiência, por estar aqui com a gente. Para mais uma tarde deliciosa de muitos aprendizados. E a nossa história, a nossa convidada também é muito legal. A nossa especialista está preparada. A gente tem uma mãe aqui que já já você vai conhecer como é que foi a história da chegada da irmã mais nova. Mas antes, a gente quer saber de você. E aí, como é que foi? Você teve alguma dificuldade com seus filhos nessa questão da chegada, né, daquele irmãozinho? Ou você? Vamos pegar você aí. Eu sei que você já é mamãe, mas assim, a perspectiva, porque tem gente que projeta a sua história. Ou seja, né, você pega, eu tive um hiato nessa questão, eu projeto e continuo com um ciclo sem saber, inconsciente e tal. E aí, como é que foi? Eu estou tentando colocar aqui para todo mundo ter nessa mesa voz e vez. Para você que veio de uma situação e quebrou um ciclo e fez diferente. Para você agora que teve uma situação com os filhos, mas não estava preparada ainda, será que você fez a coisa certa? Ou está gravidinha agora e esse programa também chegou em um momento certo? Mas a gente tem uma psicóloga. Por mais que passaram-se 10 anos, dá para ressignificar. Então, com certeza. A gente é um canal da esperança, então o pessoal de casa tem oportunidade, Suza. Com certeza. Deixa eu acrescentar. Acrescente. Se tiver uma história engraçada também pode contar. Porque às vezes essas histórias de irmãos, quando a gente já tem assim... A nossa idade aqui, já fica engraçado, né? Há uns 40 anos, né? Isso se torna cômico. Então, se você tem uma história engraçada de quando seu irmão ou sua irmã chegou em casa, ou se você era o irmão mais velho, conta aí pra gente. WhatsApp 12 98315 0249. Eu sei que a gente perguntou um monte de coisa, mas escolhe uma pergunta. Se resolva. Escolhe uma pergunta e responda. Pode apontar a câmera do seu celular para esse QR Code também, e aí você vai ser redirecionado direto para o nosso WhatsApp. Combinado? Vamos à nossa Sala da Verdade, que hoje eu sou o bendito fruto aqui.
né? Mas tô sempre nessa perspectiva, aprendendo por demais, né? Mas o importante, né, Cris, importante é ser importante, né? Importante, como fala um amigo meu lá do Sul, é importante estar preparado. Então ele fez uma canção, então tem que estar preparado. Então você tá ótimo, já nasceu preparado. Olha só, eu vou apresentar as nossas convidadas. Por favor. Nasceu preparado. Deixa eu pegar uma aguinha. Vou começar aqui ao meu lado. Eu recebo Etienne Pires, que é cantora e escritora. Tem 2 filhos pequenos, de 4 e 2 anos. E vai contar um pouquinho dessa experiência, dessa fase. E você deve conhecer Etienne, cantora, aqui muito conhecida no meio adventista, gospel. Seja bem-vinda, viu? Obrigada, obrigada. Para mim é um privilégio estar aqui com vocês e compartilhar com vocês. Vai que ajuda alguém que está desesperado aí em casa, né? Vamos trazer a vida real, né, gente? Muito bom estar aqui com vocês. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Etienne, que mora fora, mas está aqui no Brasil. Coraçãozinho apertado, veio... um pouquinho longe dos filhos, mas que estão em ótima companhia, inclusive. Paizão, hein? Etienne pode mandar um abraço pro maridão. Marido, você está me surpreendendo cada dia mais. Você arrebentou, você é paizão. Obrigada, te amo. Nossa, eu fiquei surpreendida mesmo. As crianças estão lá só na Inglaterra e os pais... Fez até trancinha no cabelo da minha filha para ir pra igreja, lacinho. Tá ótimo. Não, vamos mandar um abraço. Mas meus sogros estão lá. Então também um beijo. Um beijo. Como é que é o nome do seu marido? André. André, eu sei que ele está assistindo, acompanhando aqui a esposa. Parabéns, viu, André? Que eu sei antes dos seus pais chegar, você ficou uns dias aí com as crianças sozinho em outro país. Parabéns, merece o nosso parabéns. Posso mandar um recado pro André? Uhum. André, aquele sonho daquela pescaria, aqueles negócios, dá tudo certo. É chantagem. Vamos apresentar então a Gabriela Maia? Por favor. É psicóloga, ela tem a graduação feita aí pela Universidade de Santo Amaro, é mestre em gerontologia social pela PUC de São Paulo. Só um pouquinho, Suza. Errei? Eu acho que talvez essa descrição não seja da Gabriela. Tô certo ou tô errado? Não sou eu. Então, Gabriela, se apresente. Se apresente para nós. Gabriela Maia, sou psicóloga de formação, especialista, né, em terapia de família e pela Universidade Federal de São Carlos, especialista em atendimento a vítimas de violência, crianças e adolescentes, né? Então, essa é a minha formação acadêmica, né? Mas Gabriela, muito obrigada. Meu coração deu uma parada. Eu fico imaginando assim, a Gabriela assim, ó. Será que eu fiz? Ela estava aqui assim, Será que eu fiz essa faculdade? Não sou eu. Uma ficha ou outra, mas é bom para dar aquela alegrada. O povo de casa, a dona Maria, ela estava até fazendo um bolo, ela desligou para ver. Se é uma coisa normal, a senhora não presta atenção, né? Agora, quando troca uma fichinha aqui, a senhora quer saber. É ao vivo, em defesa da nossa produção, às vezes a gente, na hora de transferir um arquivo para o outro... Ctrl-C, Ctrl-V. Às vezes o Ctrl-C, Ctrl-V não deu. Mas que bom que a Gabriela se apresentou devidamente. Posso fazer um registro aqui para poder também, na Gabriela? Encontrei o esposo da Gabriela, que também está cuidando, não na Inglaterra, mas aqui nos nossos bastidores. Merece um abraço também, né? Gente, esses maridões hoje estão demais. Um abraço pro Daniel, que tá com meu bebezinho aí, nosso bebezinho de 3 meses. Né? E ele tá aqui, viu, na TV, eles estão lá aguardando a recepção, ela já amamentou antes do programa e correu e deu tudo certo. Você vê, né? Mamães bem representadas. Com papais, olha, de parabéns. Cris, a gente começa então perguntando o quê? Que eu até perdi o rumo. Não, eu quero perguntar para a Gabriela, primeiramente. A gente sabe que a chegada de mais um filho é sempre uma alegria para a família, é uma bênção e tal. Mas por quê, Gabi? Porque para o mais velho, né, esse primogênito aí, pode ser algo desafiador, né? Como é que é uma questão territorial, o olhar dos pais, essa questão toda é uma construção de que os maiores, os adultos já dotados dessa experiência, teriam que traçar. Por que isso às vezes pode ser algo tenso? Eu acho que a gente precisa partir do pressuposto, né, da expectativa elevada que os pais nutrem a respeito da chegada do filho mais novo, né? Então, e da postura do filho mais velho. Tem, até nas redes sociais, né, no meio da internet, tem muitos vídeos que circulam a respeito desse encontro aí, né, do bebê com o filho mais velho. Isso acaba dando, né, essa sensação para os pais de que em todas as casas, em todas as famílias, vai existir esse romance, esse amor à primeira vista, é meu irmão, eu amo, eu morro pelo meu irmão.
isso não necessariamente pode acontecer, né? Então, acho que cuidar dessa expectativa dos pais, daquilo que eles imaginam, idealizam para a chegada do filho mais novo, vai ajudar muito na perspectiva e no lugar desse filho mais velho, de como ele vai não só encarar, mas como ele vai, ao longo do tempo, porque não é mágica e não é instantâneo, ele vai aprendendo a lidar com a chegada desse irmão mais novo, até porque antes ele era o único filho. Agora ele está assumindo um novo papel. A gente pode pensar, por exemplo, na relação de conjugal. Então, antes era só o casal e, de repente, quando engravida, se torna uma família e o casal está ali se adaptando, né? Tá se reconhecendo no papel de pais, não só mais de casal. Para o filho mais velho, é exatamente a mesma coisa. Ele não é o único filho. A atenção, o olhar, a fala, o discurso dos pais não está direcionado apenas para ele. Agora tem outra pessoa que ele não conhece, que ele já ouviu falar, mas ele não conhece. Não, e é interessante você falar isso, até porque a história da Etienne é interessante, Gabriela, porque durante a gestação, e ela vai contar, o irmão mais velho beijava a sua barriga e estava super na espera, não era? Esse ponto que você falou foi perfeito. A expectativa dos pais é a primeira coisa que deu ruim, entendeu? Dá ruim, dá ruim. Vamos falar na real aqui. Porque, gente, o meu filhinho, Rafael, ele era a criança, ele é a criança mais doce, carinhosa. Mamãe, tem a neném no meu coinho. Mamãe, tira ela da barriga. Quando que ela sai para vir pro meu coinho? E eu criei a expectativa. Ai, que lindo que vai ser, amor. Vamos filmar, vai ser sensacional. Ele vai amar essa irmã, ele vai dar beijo, abraço. Menina do céu. Quando chegou em casa. Quando chegou, teve aquele momento, muito amor, muito amor. Aí, Qual a diferença, Etienne? 2 anos e 7 meses. 2 anos e 7 meses. Aí eu creio que ele olhou aquela coisinha fofinha, bonitinha, que lindo. Depois, eles não sabem, a gente fala managing, né, administrar as suas próprias emoções. A gente que é adulto está aprendendo até hoje. E muitas vezes tem uma expectativa dos pais da gente esperar que uma criança consiga se controlar suas emoções, seus sentimentos. Ela nem sabe o que está sentindo. Aí começou a vir um trem ruim nele, assim, qual esquisito. Qual foi a primeira atitude, uma das primeiras, assim, quando a sua filha chegou? Ele chegou, olhou para ela, deu beijinho. Depois ele começou a apertar ela. Aí ele apertou ela, o filhinho, mãozinha gentil, filho. Aí ele pegou o dedo dele e eu falei, filho, a cabecinha é sensível, não pode apertar a cabecinha da irmã. E ele foi propositalmente, pegou o dedo, enfiou na moleira dela e falou, eu vou apertar sim, arrancar a cabeça dela e mandar de volta para o hospital. Eu gelei. Eu falei, ai, Senhor Jesus, e agora? Cadê meu bebê fofinho, lindo, que ia ter romance, fotos, vídeos? Cadê? E eu fiquei desesperada. O meu pós-parto foi muito mais difícil por causa dessa questão, porque é muita coisa para administrar. A minha expectativa foi para o chão, foi frustrada. Segundo, cadê aquele meu nenenzinho fofinho? Chegou uma outra neném, mas aí veio um filho que agora estava agressivo, que falava coisas que eu nunca ouvi falar. Nunca tinha assistido televisão. De onde tu tirou isso, menino? De vou arrancar a cabeça dela e vou mandar para o hospital? Entende? Então, eu fiquei desesperada. Imagino. Isso porque, gente... E aqui vai um recado para os pais, para onde olha. Olha, eu já dou um recado para os pais. Ó, tem que estudar antes, né, doutora? Vamos ler, vamos pesquisar como lidar com as emoções infantis. O Cérebro da Criança é um livro maravilhoso. E eu estudei, tipo, olha, quando o seu filho chegar, não esteja com um novinho no colo, deixe o novinho num cantinho e chame esse bebê para ir junto com ele, receber esse irmão novinho. Não é? Para ele se sentir parte. Mas isso você já tinha noção durante a gestação. E isso é importante também para o pai de casa saber que por mais que você estude e conheça... Na hora da prática. Na realidade, algumas coisas pode ser que dê legal do que você estudou e outras coisas pode ser que dê ruim também. E, Etienne, o que você fez assim, ó? O legal é que você fez um desenho. Você se preparou para isso. Me preparei. Você entendeu também como a criança está zerada em alguns conceitos de emoção e você fez um pré ainda. E aí o que acontece? Aquela liga inicial não rolou, né? E você viu uma reação dele que ele partiu para essa questão um pouco mais agressiva.
Aí você também já está um pouco frágil por todo o conceito, Hormonal, a recuperação, hormonal, recuperação e tal. Pergunto, né? Você teve que unir ao clã, né? Marido e mulher, no final do dia. E aí, você viu como é que tá o fulano? Até pro pessoal, enquanto o pessoal tá... Eu tô imaginando os filhos dela, mas imaginar não, tem foto bonitinha. Agora, olha, a Tiane vai falar pra gente. Mostra pra gente aí, mostra aí as rostinhas aí. Mostra essa família bonita. E eu pergunto, e aí, a primeira reunião à noite, depois dessa questão de pegar a cabecinha... Olha lá, ó, beijinho na barriga, olha o beijinho. mamãe. Olha a carinha de anjinho desse menino. Olha, quem gente. Disse que olha lá, quem Quem disse? disse que ele queria Isso aí, pegar a ela cabecinha? tinha 10 dias de nascida nessa foto. Quem diria que eu tinha que vigiar o tempo inteiro? Então, Senão ele jogava ela do sofá pro chão, da cama Quem pro vê chão. feed não vê stories. Quem vê vídeo não vê stories. Agora, Etienne, olha que desenho bonito, né? E são lindos. Parabéns pela família, Deus te abençoe. Hoje ela já tá grandinha. Pergunto pra você, e aí, as primeiras ações, porque é Olha, o que o pai faz, né? Você viu essa frase, você recorre o quê? Ao cônjuge. Misericórdia. Eu digo, ao cônjuge fala assim, amor, você viu o que fulano falou? Foi isso que O aconteceu. que nós vamos fazer? E aí? Eu cheguei em casa no final de tarde, e aí o Rafa foi dormir, eu assumi. Eu entendi assim, eu acho que como ele cresceu muito, eu não mandei ele para creche tão cedo e tal, ele ficou muito tempo, a gente chama housewife mesmo, eu não trabalhava, ficava em casa. Eu falei, amor, deixa que eu coloco ele para dormir. Então, eu cheguei junto, como mãe, porque eu vi que ele tinha mais dificuldade, ele era mais agarrado à mãe, de me dividir. Depois que ele dormiu, tivemos uma conversa, meu esposo, e aí, amor do céu, e agora? O que a gente vai fazer? E a gente traçou um plano. Olha, amor, vamos, não sei nem se psicologicamente está correto, mas nós decidimos comprar um presente, né? Um carrinho uau, maravilhoso, controle remoto, sensacional. Falar, sua irmã trouxe para você um presente, filho. Ah, já vi. E aí ele ficou apaixonado. Já, olha, essa irmã é legal, hein? Me trouxe até um presente. Hoje, com 5 anos, antes de eu ir para o Brasil, ele falou assim, mamãe, eu já sei que quem comprou foi você. Mas na época ele não sabia. Então a gente, tipo assim, envolvê-lo mais. Nós fizemos planos. Olha, vai passear? Vamos tirar um momento único da mamãe com ele. E do papai com ele. E da família com ele. Não é? Porque, querendo ou não, o bebê que chegou, doutora, vê se eu estou errada, ele não tem noção da vida ainda. Quem tem mais noção da vida é quem já estava ali. Então, na minha visão, eu pensava assim, ela precisa do meu amor, da minha atenção, mas os cuidados dela, ela só vai dormir. Peitinho, né, leitinho, banhozinho, soninho. Ele tá lidando com a emoção. E já estava ali há mais tempo, ele né? já estava ali. Quem que é essa que chegou para tirar meu espaço? Então, nós fizemos um plano, não é? Temos um momento só mamãe e Rafa, só papai e Rafa, a família e o Rafa. Vamos dar essa atenção para ele e envolvê-lo nos cuidados com ela. E não chamar a minha bebê, a minha neném. Não, filho, ela é sua neném também. Filho, é nossa neném, ela é sua neném, filho. E aí você estava contando, Etienne, que todas essas estratégias ajudaram bastante e cada vez mais tem melhorado. Mas ainda assim, continua sendo um desafio quando ele vê vocês fazendo alguma coisa com a irmã e aí ele pensa, mas comigo vocês não fazem. O que eu fiz? Eu conversei com muitas, eu tenho amigas psicólogas também, amigas que têm 3 filhos, liguei para minha amiga Sara do Canadá, te amo, amiga, você foi sensacional. Falei, o que eu faço? Socorro! Pede ajuda, a gente sozinho não é nada, a gente precisa pedir ajuda de Deus, sabedoria, pedir ajuda de pessoas, e eu não tenho uma rede de apoio, nós moramos só nós na Inglaterra, né? Então, o pai foi essencial nessa parte também. Hoje o meu filho vai fazer 5 anos, e até hoje ele tem, só que eu estou ensinando ele inteligência emocional, para ele identificar sentimentos. Quando ele está chateado, eu vejo de longe, ele passa perto dela e põe o pé para ela tropeçar. De vez em quando. Natureza humana, gente. Aí eu falo assim pra ele... A Suza faz isso comigo. A Suza faz isso com você. A Suza tá aí, eu falo assim, filhinho, a mamãe viu o que você fez. Você tá com ciúme? Eu pergunto. Ele, um pouquinho, mamãe. Aí o marido, que ela é minúscula, joga ela pra cima. Ele, tô chateado, você não faz isso comigo. Salvei todos os vídeos dele, neném, o pai jogando pra cima, eu dando beijinho, eu dando banho, tudo que eu fazia com ela. É tudo numa pastinha, já estrategicamente. Filho, olha você, olha o quanto que o papai jogava você pra cima também, filho. Tudo que a mamãe faz com a irmãzinha, mamãe também fazia com você. Só que você agora pesa 17 quilos, filho. Mamãe e papai é fraquinho já, você tá grandão. Aí ele ficou chateado, por que eu tô crescendo? E a gente tem que dar essa explicação.
Eu estava te contando nos bastidores, eu sei que eu estou falando pra caramba, mas é que esse assunto é muito legal. Eu adoro artesanato e eu fiz lacinhos para ela. E aí ele chegou para mim, doutor, e falou, você nunca fez um lacinho para mim. Aí agora, hein? Fazer um lacinho pro menino. Filho, olha, as meninas usam lacinho no cabelo, mas a mamãe vai fazer um lacinho especial só para você. Um que põe aqui, ó, no pescoço, show de bola. Você quer que a mamãe faça para você? Sim, mamãe. Ah, então, sábado que vem, você vai para a igreja com um lacinho especial de menino que a mamãe vai fazer para você. A gravatinha? Gravatinha borboleta. Aí eu fiz para ele. Aí ele vai se sentindo, né, incluído e feliz. A gente está aprendendo, gente. Doutora, eu achei muito legal. Eu não sabia que a nossa convidada aqui tinha ido tão fundo. Ela foi, né? Ela foi. Nossa, lá no camarim. Ela foi nos mínimos detalhes. Legal. Mas assim, pergunto. A gente se prepara para tanta coisa, né? A gente se pergunta para a faculdade, a gente se prepara para tudo. Agora a gente tem que se preparar para ser pai e tem que se preparar para ter o segundo filho, né? Eu acho que preparo é tudo, é fundamental, né? Eu acho que mais do que conhecimento, né? A gente... Eu estava ouvindo a Tiane falando da rede social que ela tem, né? O network dela, das amigas que têm outras filhas, outros filhos, né? O quanto é importante a gente se preparar compartilhando informação, pedindo, perguntando para pessoas que a gente conhece, pessoas da família. Isso é importante até para que a gente não se sinta sozinho, principalmente, né? E esse preparo venha também de outras experiências, porque às vezes a letra, né, o conhecimento, ele é muito belo, ele é muito lindo, ele é muito perfeito, mas ele talvez não se encaixe no seu modelo de família, na forma como você cria os seus filhos, na crença em que você sustenta na sua família. Então, ela até estava perguntando, não sei se é certo. É certo, né? De acordo com a crença dela, daquilo que ela entendeu naquele momento, que fazia sentido e que era o recurso que ela tinha, ela ofertou o presente, por exemplo, né? Então, eu acredito sim nessa preparação dos pais, mas eu acho que essa ausência de preparação também vem com a ideia de que a criação de filhos é meio instintivo. Né? Sim. É igual no puerpério, quando você está no puerpério e você está aprendendo a amamentar, você acha que é instintivo. Precisa de treino, precisa de conhecimento. Na criação dos filhos é da mesma forma, né? Então, não é só o conhecimento, mas também não é instintivo, né? Naturalmente, você vai aprendendo com a vivência. Uma coisa aliada à outra. Posso pontuar só uma precisa coisa? estar ali relacionado. Quando você falou do perguntar, compartilhar experiências com amigas, também tem um ponto, e esse é o equilíbrio, gente. É muito importante, para mim foi essencial ouvir outras experiências. Sim. Você vai ler um livro, você vai ouvir histórias dos outros, mas você vai pensar assim, esse planeta aqui, na minha casa a gente chama que esse é o nosso planeta. Esse é o nosso planeta, as regras são nossas. Nem tudo que funcionou para minha amiga vai funcionar para o meu planeta, e nem tudo que está no livro vai funcionar para o meu planeta. Então a gente conhece... O todo, mas não se frustre se não for igual que a sua amiga te contou, né? Exato. Então é importante. Isso que é legal, entender a sua forma de ser família. Exato, né? Cada um vai. Essa rede é muito interessante por isso, porque até porque o perfil das mães das nossas amigas é diferente do nosso perfil. Mas quando você imerge também nas histórias delas, associado às coisas que você lê, você chega a um denominador comum que é o seu jeitinho de mãe e pai. Fazer as coisas, isso que nos faz individual, isso é muito legal, né? O tempo aqui, gente, desse bloco, infelizmente, acabou, muito rápido. Acabou um tempo. A gente quer agradecer demais a você, Tiene, de poder vir aqui no Entre Família, compartilhar um pouquinho dessa sua maternidade. Eu sei que você vai gravar com caixa de música, tem muita coisa legal que a Tiene vai mostrar aí com a sua voz. Obrigada por estar aqui no Entre Família. Muito obrigada, gente. Espero ter contribuído. Obrigada também por conversar com você nos bastidores. É isso, gente. Deus, Ele nos dá sabedoria, não é? Estamos perfeitos já? Já está 100% adaptado? Não, não está, mas é um aprendizado. E a gente tem que lembrar, e a palavra é empatia. Tem empatia por quem já está lá, entende? Tenha empatia e vamos amando e seguindo, né? Isso aí. Quando a gente precisar de uma correspondente internacional, já a gente já sabe. Pode chamar que eu tô aqui, ó. Então tá aí, ó. Fazer um link ao vivo direto, né? Direto pra Inglaterra. Não só canta, mas fala muito bem. Chamar a gente pra uma programação, por exemplo. Se quiser um especial lá na Inglaterra. Com certeza. Não é? Tiene, obrigado, que Deus te abençoe. Muito obrigada, um tá bom? prazer. Vamos fazer o seguinte, ó. A doutora ainda continua conosco, vai ter dinâmica, tem muita coisa boa, tem a sua participação. A gente vai para um breve intervalo, não sai daí e a gente volta já.
Entre Família está de volta. A gente continua esse bate-papo super gostoso, irmão a caminho. Eu falo aqui super gostoso, né, gente? Talvez porque ainda não passei por esses perrengues, mas eu acho uma delícia falar desses assuntos. A Etienne, né, que estava aqui no bloco anterior, contava as histórias, eu estava aqui me segurando para poder não sorrir, porque essas histórias de criança, elas são muito engraçadas. Eu sei que na hora ali, né, Gabriela, que a gente está na situação, talvez não seja tão engraçado, mas é até cômico a gente lembrar dessas histórias com irmãos. Mas agora, nesse momento, nós temos uma dinâmica super legal e eu estou aqui olhando para a Yasmin, que está me coordenando neste momento. Olha só que legal, aqui a gente tem várias caixas e a gente vai trazer dicas. A Gabriela, nossa especialista, vai contar para a gente o que fazer com a chegada desse irmão em cada fase. Né, Gabi? Isso. Então, vamos tirar o primeiro. São muitas caixas, hein, gente? Vamos revelar aqui. Só queria saber quantas eu coloco aqui, depois a diretora vai falar para mim. Posso pôr aqui? Ó, vamos ver o que falar quando a criança é um bebê e ela tá esperando o irmãozinho. Bebê corresponde aí até os 2 anos. Isso. 2 aninhos, né? Vamos à primeira dica, então, Gabi? Eu só vou ler e você explica, tá? Tá bom. Porque esse é o combinado que a gente só lê. Use livros e filmes sobre o tema. Dependendo da idade, talvez o bebê nem assista, né, a televisão, dependendo de algumas famílias. Mas os livros e os filmes, eles são importantes porque a criança, o bebê, né, ele vai conseguir enxergar uma outra relação de família que não é a dele só. Então, ele vai visualizar através de desenhos, através de músicas. Tem muitas músicas legais também que contam a história de irmãos, né? Então, acho que é legal inserir ali de forma lúdica, né? Acho que a grande intenção é poder respeitar a idade do bebê mesmo, né? Se a gente for pensar em bebê, é de 0 a 1 ano, né? Mas se for uma criança aí pequena, da primeira infância até os 3 anos de idade, a criança tem um pouquinho mais de consciência, então ele vai poder visualizar através desse meio lúdico. Eu particularmente gosto muito dos livros, Gabi. Muito legal. É tão interessante a gente contar a história, principalmente quando ela é intencional, né? Que você quer transmitir uma mensagem para o seu filho. É impressionante como eles assimilam, assim. Isso mesmo. Tem um livro muito legal, eu não vou lembrar o autor, mas se chama Quando Você Estava na Minha Barriga. Olha! É legal porque isso conecta, né, a criança pequena, remete a quando ela estava na barriga do pai e da mãe. Isso também é um jeito de conversar sobre a chegada de um novo bebê em casa, né? Então, vai contando ali para o bebê, através do livro, né, que é muito importante, essa história sobre a chegada de um bebê. Muito legal essa dica. Vamos virar novamente essa caixinha. Uma espécie de cubo mágico aqui, ó. Espere a barriga começar a crescer. Para então contar? Eu acho que até pensando, né, da questão literal, né, um bebê ainda não tem essa consciência de que a barriga cresce, vai até os 9 meses, então o bebê sai. Então, quanto mais você puder contar, né, para a criança, quando a barriga começar a aparecer, mais esse assunto já vai estar na família, né? É impossível você não contar que você está grávida novamente, né? E a criança não vai ouvir. Então, é importante tomar esse cuidado também, porque às vezes espera a barriga crescer muito para contar para o bebê, mas já está conversando sobre esse tema há bastante tempo, né? Então, é importante que o bebê veja a barriga crescendo, mas também, à medida que você for contando para os familiares, esse bebê já saiba. Que legal. Ó, vamos colocar mais um aqui. Como a gente tem vários cubos, a gente vai tentar contemplar o máximo aqui mais rapidamente. Vamos aqui a mais uma dica. Repita o assunto mais de uma vez. E nessa fase, realmente, a repetição é o que... É importante, até para o aprendizado, né? Esse repetir também pode contar histórias da família. A gente acha que o bebê não entende, que o bebê não tem noção do mundo, ele pode não ter a consciência que nós temos, mas ele sente. Então, através dos sentidos, ele vai também percebendo a história que nós vamos contando para ele. Então, poder contar que na família tem outros irmãos, né? Que eu tenho irmão, que o pai tem um irmão, é importante para o bebê ir tendo essa noção. Muito legal. Então, todas essas dicas, elas foram orientadas aí para quando você... no caso de um bebê, né? De um bebezinho que está esperando o irmão chegar. Agora, vamos para mais uma fase... Vamos aqui, então, pegar mais uma caixinha. Tcharararã, o que temos, o que temos, o que temos?
Calma, vamos sincronizar. Criança, a próxima fase aqui, já vamos virar a primeira dica. Conte a notícia no começo da gravidez. E eu acho que um cuidado especial aqui é não... se você for gravar se contar a notícia para essa criança, você não publicar nas redes sociais imediatamente, né? Então, é esperado que a criança, às vezes, possa ter um certo estranhamento com a notícia, ainda mais se for pega de surpresa, né? Então, é importante já ir alertando a criança antes, para não ser pega de surpresa com a notícia da gravidez, porque pode acontecer, né? Os pais já estarem planejando, aí vai contar para a criança, do nada tem essa notícia e assusta, né? É importante ir preparando essa criança para receber. De que idade a gente está falando nessa fase aqui, Gabi? É a partir de 4 anos de idade. De 4 anos, tá bom. Isso. Tchararã, mais uma dica aqui. Quem vai me acompanhar? Josué, inclua nas decisões sobre o enxoval. Josué, gente, para quem não sabe, é o cinegrafista que nesse momento filma essa caixinha. Uma celebridade entre nós. Esse momento da participação aqui do enxoval, das coisas que vai acontecer, é legal essa inclusão para que a criança não sinta que ela está fora daquela grande novidade? É essa a ideia? Pode sim. Até não que ela decida o que vai ter ou não no enxoval, mas para que ela participe, né? Então, você vai comprar 2 bodies, você pode falar, filho, o que você acha? Esse ou esse ficaria melhor na tua irmã, né? O que você me ajuda aqui a escolher? Então, dar essa opção de escolha é uma boa alternativa. De participação, não de responsabilidade, isso. Né? E mais uma dica aqui, evite apresentar como amiguinho. Pode ser que algumas pessoas façam, né? Ele vai ser seu amiguinho, ele vai brincar com os seus brinquedos, né? Que criança aos 4 anos vai querer falar, ai, que delícia, eu vou receber o meu amiguinho que vai ficar com os meus brinquedos. Acredito que a maioria delas, né, não vai aceitar, né? Mas essa inclusão de amiguinho, isso pode acontecer no decorrer, quando for mais velho, né? Acho que o amigo é uma construção de afeto. Nossa, Gabriela, você foi no ponto, porque nessa fase é ilusão, a gente ensina, né, gente, compartilhar e etc. Mas eles estão em fase de aprendizagem. Sim. E eu achei legal esse seu tom, tipo, olha, vai vir compartilhar seus brinquedos. Eu pensaria, nossa, tô fora, né, meus brinquedos, quero não. Então tá aqui, ó, criança, vamos para mais uma fase. Deixa eu ver se eu acerto agora. Nesse momento, que a diretora disse que tem uma instrução específica. Vamos lá, diretora, me acompanhe aqui, porque esse sentido... Olha, gente, houve-se um grito de glória lá no switch, porque disseram que eu estava virando do lado contrário, errado. Vamos lá, ó. Não imponha papel de responsável pelo irmão e irmã. Esse é um ponto interessante e era a minha curiosidade para esse programa, Gabriela. Porque eu vejo muito assim, principalmente se o irmão é mais velho, né? E aqui a gente está falando do pré-adolescente, nessa fase é um ser humano ali, quase né, um mini adulto que sabe fazer todas as suas coisas, inclusive pegar o bebê, trocar fralda e tudo mais. Me fala sobre essa... Eu vou ler mais uma vez, olha só, vou colocar aqui, ó. Não imponha o papel de responsável pelo irmão. Eu estou aqui na fase da pré-adolescência. Então, estamos falando do pré-adolescente. De 9 a 11. De 9 a 11 ali, que já sabe fazer bastante coisa. E o primeiro tópico é esse, ó, gente. Não impor esse papel de responsabilidade. Eu sei que, naturalmente, a gente faz isso, tá? Acompanho em algumas famílias. Por que isso pode ser perigoso? Para não transferir o papel materno e paterno para esse filho. É muito pesado, se a gente for pensar. Ele sai desse lugar de filho e de irmão e assume um papel que não é dele, que é o papel de ser responsável. Então, vamos supor uma festa, né, de aniversário. Ele vai levar o irmão mais novo. E aí a mãe ou o pai fala, olha, você é responsável pelo seu irmão. O que acontecer com ele, eu vou brigar com você e eu vou querer saber o que aconteceu por você. Né? Então, ele vai para a festa já com sinal de alerta de que se alguma coisa acontecer com o irmão, é culpa dele. Então, a gente precisa sair desse lugar de culpa desse irmão mais velho, que é um lugar prejudicial, para o lugar de cuidado. Né? Então, você nos ajuda a cuidar do seu irmão, não no sentido de ficar com ele, mas o cuidado é papel da família como um todo. Não a responsabilidade desse irmão está sobre o ombro dele, né? Então, ele pode ajudar os pais a cuidar
não nesse papel de responsável, mas como o papel da família em si, de estar ali perto, né? De ter um olhar atento, de falar, olha mãe, aconteceu isso, olha, é com você, né? Então, sempre transicionar essa responsabilidade do pré-adolescente para o pai e a mãe, até porque quem chama atenção é o pai e a mãe, ou quem traz uma correção é o pai e a mãe. Deixa eu gastar mais um tempinho nesse ponto, Gabi, porque é uma linha muito tênue nesse processo de, vamos tirar a palavra responsável, mas preciso que você me ajude a cuidar aqui com o seu irmão, com a sua irmã. Porque ele já consegue mesmo fazer as coisas, ele consegue fazer as coisas dele e vai conseguir essa mãe. Eu tô falando mais da mãe que talvez fique em casa, o pai tá trabalhando fora e a mãe tá em casa naquela lida ali com aquele bebê. E muito provavelmente ela vai precisar mesmo de ajuda. Então, até que ponto ela pode chamar esse irmão para esse cuidado e como um integrante da família e todo mundo se ajuda? E entender que também, apesar de estar difícil, talvez, ali naquele puerpério, ela não pode colocar toda essa expectativa dessa ajuda nesse filho, né? E até porque ele tem 9 a 11 anos. Ele não é um adulto que tenha consciência e total responsabilidade das coisas. Essa idade é uma idade que brinca, que se diverte, que quer fazer suas coisas, né? Então, quando eu falo de não colocar responsabilidade no pré-adolescente, não elimina essa ideia do cuidado. A gente tem a ideia do cuidado de estar ali o tempo todo. Isso. O cuidado também quando o irmão precisar de alguma coisa, é o irmão mais velho que ele vai recorrer primeiramente, muitas vezes. Esse é o cuidado também, de falar, às vezes o irmão, vou dar um exemplo, né? O irmão Só um minutinho, Gabi, acho que seu microfone deu problema. A diretora, ela volta aonde, que eu não entendi quando você falou no ponto. Vamos voltar aqui um pouquinho para trás, que eu acho que seu microfone deu problema ali quando você estava falando sobre a responsabilidade, ela não necessariamente ela exclui a questão do cuidado, né? Exato, é diferente, né? Quando a gente fala de responsabilidade e de cuidado. A responsabilidade é tudo aquilo que a criança faz, cai sobre os ombros desse pré-adolescente. E o cuidado não. Todo mundo tem um papel na família de cuidar uns dos outros, mas não quer dizer que a responsabilidade esteja totalizada nesse pré-adolescente. Então, de novo para a festa, né? Aconteceu alguma coisa na festa, quando os pais forem abordar o pré-adolescente, ele não vai abordar na ideia de que o que aconteceu com a tua irmã? Ou de que forma você ajudou a tua irmã? Então, a irmã vai recorrer a esse irmão, não do lugar que ele ocupa o papel da mãe ou do pai, mas do lugar de que ele pode ajudar ela a resolver alguma coisa. Mas aquilo não será cobrado dele como responsável. Mas esse olhar atento, esse olhar cuidadoso, isso é papel da família como um todo, seja criança ou seja adulto, né? Nossa, Gabi, fantástico. Eu vou virar mais um tópico aqui. E eu acho que daí a gente encerra nesse que é bem interessante. Faça a revelação de forma criativa. Eu imagino que nessa fase os pais mais ou menos sabem se é aquele irmão que deseja ter um outro ou talvez não tenha tanto interesse assim. Porque quando o adolescente ele quis muito ter um irmão, sempre pediu, e que esse irmão chega, é um momento de muita alegria, né? Eu particularmente conheço uma família próxima, ele chorou de emoção, assim, é lindo de ver. Mas nem sempre pode ser esse o caso, então... Exato, acho que a família precisa ter esse feeling, né? Essa perspectiva daquilo que é o ideal, daquilo que é o esperado por esse pré-adolescente, daquilo que não. Até porque, se eu coloco uma revelação super criativa para um pré-adolescente que nem sequer fala sobre um novo irmão, eu, além de assustar, eu posso afastar também, né? Posso ajudá-lo a criar uma ideia, sei lá, é muito distante de afeto sobre o que é ter o irmão mais novo, né? Então, acho que essa sugestão aí que colocaram vem só se o pré-adolescente de fato manifestar o desejo de querer ter um irmão, né? Ou se isso não tiver, assim, se o pré-adolescente não manifestar, vale a pena poder conversar, né? E até depois, né? E poder conversar de forma clara mesmo, né? O que você está sentindo, o que você esperava, o que você imaginava. Então, ouvir essa abertura para o diálogo é importante nessa idade, principalmente, e nas crianças também. Nossa, muito boa essa outra orientação sua, Gabi, porque às vezes a gente quer chegar para convencer, né? E a gente esquece de ouvir antes. Nessa tentativa da gente resolver e querer amenizar a situação, a gente esquece dessa escuta ativa. Olha só, muito interessante, né? A gente viu aqui na fase bebê o que fazer, o que falar.
quando o irmãozinho ou a irmãzinha está prestes a chegar. A gente subiu um pouquinho de fase, viemos aqui para a fase criança e terminamos aqui até então no pré-adolescente. A gente vai para o intervalo e na volta a gente vai ver mais outras mais duas fases, né? E eu quero que você continue ligadinho aí para não perder nenhuma informação, para que você aí do outro lado esteja preparado, para que também compartilhe essas informações com amigos e familiares. Não saia daí não, o Entre Família volta já já. Muito bem, estamos de volta. Cris, como é bom a gente poder tirar nessa venda da ignorância, às vezes, a gente não saber realmente como lidar com algumas coisas e ter um especialista para pautar cada fase e te dar direção. Eu queria que você voltasse um pouquinho ao nosso segundo bloco, no qual ela falou que a gente tem algumas fórmulas específicas de avaliar a idade, né? Avaliar você, mas a nossa especialista foi muito sábia de que você tem que pegar isso e adaptar com a sua realidade. Eu achei muito bacana avaliar aqui, doutora, mas pegar essa fase, entender mais ou menos os trejeitos que tem, o comportamento, mas você já viu que cada filho vem diferente? De um jeito, né? Diferente. E essa é a graça, porque nós somos seres únicos e tal, e a mãe tem esse olhar, ela dotada da técnica, ela consegue, para podermos olhar e aí fazer aquele cálculo que a Suza falou. Eu achei muito legal quando você falou também de network, que você vai vendo, você pega a questão técnica, pega o livro, mas vê a aplicação na sua amiga, vem o conselho da sua psicóloga, é uma junção de conhecimento. Agora vamos dar aqui o nosso pré-adolescente, vamos analisar esse jovem adulto, que também tem coração. É verdade. Eu digo para você que a gente fala muito das crianças, como as crianças sentem e tal. Eu já tinha mais de 30 anos quando meus pais se separaram e eu senti bastante, né? Então eu digo para você, só não fiz beicinho aqui, né? Mas eu digo para você que eu chorei. Eu chorei ali, senti, né? Até então você não quer ver e tal, então a gente tem que pensar. E aqui nós temos mais uma caixa, senhoras e senhores. Vamos lá, que fase é essa? Atenção, atenção, que sois os tambores, adolescente. E esse adolescente, doutora, já tem tanta coisa nessa caixa dele, essa fase tão, né, tem os hormônios à flor da pele. Hoje nós temos aí também a internet com seus jogadores e tal. Enfim, e aí a gente tem o nosso primeiro conceito, que é evitar discussões que afastem vocês. Como é que funciona essa questão? Eu acho que quando coloca essa evitar discussões, né? Não conversar sobre coisas difíceis, porque isso é importante de se falar, que existe uma diferença de evitar e não fazer, né? Conversar sobre coisas difíceis é importante. Agora, você aumentar o tom da discussão, porque você quer que ele entenda algo naquele momento, na fase da adolescência, isso obviamente não vai funcionar. Talvez funcionaria na fase da criança ali, que a criança tem muito desse papel de aceitar aquilo que os adultos colocam. Mas na fase da adolescência tem muitos questionamentos, né? Então, poder abrir a porta para o diálogo aberto e sincero e aceitar que naquele momento o adolescente está vivendo coisas diferentes daquilo que eu gostaria que ele estivesse aprendendo, é o primordial. Doutora, a gente viu ali na casa da nossa mãe hoje aqui, né, que trouxe que o filho dela reagiu com raiva, né? E às vezes a gente vai ter outro filho que vai ficar fechado num quarto, não vai querer contato, ou até ele vai fingir que não tem sentimentos para o pai, sabe? Porque esses adolescentes querem passar um recado. Uma mensagem. Uma mensagem. Tá atento a essas mensagens que uns vão gritar, outros vão ficar calados, outros vão fingir normalidade, que vai estar tudo bem. E aí você tem tanta coisa, fralda para lidar, choro, e esse tá tudo bem, às vezes é tipo, por favor, presta atenção em mim. Isso. Presta atenção e me ouça, né? Ouça o que eu estou querendo comunicar, né? Porque eu acho que cada fase comunica algo diferente, né? E na fase da adolescência, eles comunicam algo que a gente precisa entender ali, qual que é o sinal que ele está dando pra gente. Por isso que, de fato, não só o ter tempo, mas estar junto com o adolescente. Conheça o seu adolescente, não o das outras pessoas, ou a fase dos livros quando mostram, mas o seu adolescente. Que mensagem ele está te trazendo, o que é que ele está te colocando, o que é difícil para ele, o que é fácil. É importante até para a gente conseguir ter uma vida familiar um pouco mais aberta ao diálogo. Não minimize aí, meu querido de casa, né? Adolescente tem coração, ele tá um bebezinho e ele pode sentir sim, tá bom? Vamos girar nossa caixa, vamos entender um pouquinho mais desse adolescente? Bora lá. Parabéns à nossa equipe aqui pela dinâmica. Passe tempo de qualidade e converse. Você já falou agora, né?
a diferença. E a gente fala muito hoje sobre tempo de qualidade, porque está nessa geração miojo, tudo para 3 minutos, a gente não tem tempo para nada. E se tem uma coisa, doutora, que eu até gostaria que você falasse sobre esse tempo de qualidade, o quão bom é ter um pedaço da vida da pessoa que é tipo assim, eu estou aqui para você, não com o celular ou cuidando do filho e falando com você. Porque se o problema já é o bebê, enquanto você está com o bebê no colo e respeitando até a sua situação, que você, de repente, né, é mãe solo nesse momento, não tem uma rede de apoio, mas o quão importante talvez é deixar esse bebezinho dormir para ter esse diálogo, esse olhar nos olhos e ter um tempo só para alguém. O que seria essa qualidade, doutora? Eu acho que essa falha, né, desse tempo de qualidade nada mais é do que a própria resposta da pós-modernidade, onde a gente coloca várias coisas no lugar do contato, né, do olho no olho, do tempo com você. Então, é importante ter esse tempo, não só porque o adolescente está precisando naquele momento, até para você abrir o olhar para esse adolescente que está ocupando um novo lugar nessa família, né? Então, para você entender como é que essa chegada desse bebê vai de fato afetá-lo, porque de fato cada bebê que nasce não só traz uma mensagem para a família, mas modifica a família. A família não é mais igual quando nasceu um bebê, ou a família não é mais igual quando tem 3 filhos, ela não é igual quando tinha um só. Então, é importante até para o responsável, né, seja pai ou mãe, poder de fato ir se reconhecendo, aprendendo também com esse adolescente nesse tempo de qualidade. Agora você falou uma palavra muito forte, você de casa deve estar falando assim, mas doutora, eu estou com dor, eu não consigo dormir, meu bebê, ele está me deixando assim, está com contrator, né? Quando eu quero dormir é a hora que ele vai acordar e tal. Aí eu pergunto, a nossa convidada aqui falou sobre pedir ajuda, né? Eu digo que essa mãe também tem que se respeitar os seus limites e tem que ter essa qualidade, que você não consegue levar o que não tem. Exato. E bate um desespero na mãe, porque ela se anula muitas vezes e ela vai conseguir levar isso talvez por 2, 3 meses e vai desabar no burnout, né, no esgotamento e tal. É importante ter uma mãe assim, que se ela quiser levar, investir justamente nessa inteligência emocional, de fazer esse momento com terapia, para que esse momento de qualidade seja um momento de qualidade para ela também, né? Exato. E reconhecer os próprios limites, né, da própria família, né? Então, não só a rede de apoio é importante quando você precisa sinalizar aquilo que você não está dando conta, né, ou aquilo que está muito difícil para você. E você também poder falar para o adolescente, olha, também está difícil para mim. E eu imagino o quanto deve estar sendo para você. Não, você não está vendo o quanto é difícil para mim? Não nesse tom, mas eu imagino que está sendo difícil para você, assim como também está sendo difícil para mim. E eu acho que isso gera uma conexão, né, muito importante mesmo, né? Obviamente que o processo terapêutico é importante, mas não é de acesso a todo mundo, né? Então, você poder priorizar sair, né, com o seu bebê enquanto ele está dormindo e sair junto com o adolescente, ou enquanto o bebê está dormindo, sentar, poder assistir um filme, chamar esse adolescente, ou até mesmo conversar com o adolescente pelo WhatsApp, né? Isso é um jeito de se comunicar, isso é um jeito de passar tempo junto. Então, é entender o que é tempo também para esse adolescente, o que é que alcança esse adolescente, porque é muito diferente daquilo que a gente imagina que é passar tempo junto. Gente, muito legal esse tempo de qualidade, hein? Nota aqui, ó, coloca no bolso aí, vão dar jeito. Por mais que você não tenha a idade do seu bebê agora, não está mudando, está vendo só por conhecimento, e é bom também para você se tornar uma rede de apoio. Mas está aí, gente, tempo de qualidade é que você precisa para a sua família aí. Bora lá? Temos mais um conceito aqui. Se esforce para validar os sentimentos dele ou dela. Porque, pela discrepância de idade, a tendência é minimizar. Não, peraí, né? Peraí, né? Você já está grandinho. E aí a gente minimiza esse sentimento porque, eu digo para você, eu, na época meus pais se separaram com mais de 30 anos, senti muito, parece que não tem idade para não sentir algumas coisas, obviamente, que a gente vai ter maturidade maior do que uma criança de 5 anos. Mas a gente vai sentir ainda, né, doutora? Eu acho que em todo momento, né? Cada fase é uma fase aí, né? Eu acho que essa coisa do se esforçar, a gente precisa tomar cuidado para não ser algo muito irreal, fantasioso ou forçado, porque o adolescente percebe uma certa incoerência, né? Acho que a adolescência principalmente. Então, acho que esse núcleo familiar precisa ter essa convivência que vai validando o sentimento uns dos outros. Eu acho que isso vai ficar melhor do que você se esforçar. E quando você se esforça muito, né, ao máximo ali, pode ter um ponto de incoerência que não alcança esse adolescente quando você for tentar validar.
porque aí ele vai agir com uma certa ironia, né? Então você vai falar, não, filho, eu entendo o que você está sentindo. Entende? Agora entende, né? Então acho que ter essa relação familiar muito bem ali trabalhada, né? Reconhecendo os seus próprios limites, as suas dificuldades, poder conversar e validar os sentimentos uns dos outros, né? Independente da fase que está, é importante, principalmente na adolescência. Muito bem, a gente deu esse giro aí, né, ó, para a gente entender um pouquinho dessa fase com o adolescente. Agora me permitam, senhoras e senhores de casa, avançar um pouquinho mais. Vamos lá, esse povo também vai ser tratado aqui. Tá de brincadeira com Entre Família, mais uma caixinha da verdade, chegando aqui para a nossa doutora falar um pouquinho dessa outra fase. Cris, você está de brincadeira comigo falar sobre jovem adulto? É claro que a gente vai falar. Pronto, você vai entender um pouquinho, inclusive, de validar esse jovem adulto que também tem vai ter um comportamento com a chegada desse novo membro da família. Por que não? Se você, como marido, depois ainda fica reclamando, nossa e tal, a esposa sabe muito bem disso. Vamos embora então? Vamos girar essa caixa? Lembre que filho continua sendo filho. Primeiro contexto para colocar as coisas no lugar. Olha, filho continua sendo filho. Só para te dar uma dica, doutor. A minha esposa é muito mãe, como está aqui, mãe fantástica. Mas quando ela cruza a porta da casa da minha sogra, lá no estado dela, muda a voz. Já fica a voz de filha. E tá tudo bem. Né? Exato, né? Eu acho que essa é a fase difícil, né? Se a gente for pensar, né? Que o filho continua sendo filho, porque como existe o pareamento, né? Quando o filho se torna adulto, existe o pareamento de funções ali, né? O filho acaba exercendo a mesma função que os pais, né? Então, casado, tem filhos, né? Então exerce a função de pareamento. Mas a gente, como pai e mãe, precisa se lembrar que o filho continua sendo filho, né? Então não é no sentido de infantilizá-lo, mas no sentido de que ele tem o lugar dele. Tá? Ótimo. Eu acho que é muito comum isso também acontecer em família mosaico, que a gente chama, quando são recasamentos, né? Então, às vezes pode vir um dos cônjuges tem um filho mais velho, né, de 20, 24 anos, e aí junta com uma outra mulher que tem outros filhos e acabam tendo um filho em comum, um bebê em comum. E às vezes, aí esse lugar desse filho fica ali, né? O pai foi mais novo um pouquinho. Ou mais novo. Ele foi mais novo um pouquinho e lidou com o filho de uma forma. Agora, nesse recasamento, Exato. ou em outro momento, ele está mais maduro e até quer recuperar o tempo perdido, mas o outro disse, olha, na minha época não teve esse comportamento, porque o pai acabou amadurecendo e aprendeu com os erros, mas ele precisa ressignificar aquele menino que lá atrás não encontrou esse mesmo comportamento. Eu acho que é uma boa abertura daquilo que você está dizendo, né, de reconstruir uma relação e construir algo diferente. Né? Então, não dá para voltar no tempo, mas dá para construir algo diferente a partir daquela idade, que isso também é não só reconfortante, mas principalmente é cura, né? Muitas coisas que a gente imagina da nossa infância, né? Gente, daí você pode estar vendo como um problema, mas pode ser o momento de você ressignificar. Você vai escrever uma nova história com seu filho e também com o filho, aquele que você talvez não tenha lidado com tanta solidez que você gostaria, porque você não tem o conhecimento de hoje. Isso funciona até com o neto, tá? Isso aí, o momento para ressignificar é o que mais a gente encontra. Vamos fazer o seguinte, girando a nossa caixa, não imponha responsabilidades que são dos pais. A gente quer pegar um pouquinho de carona, né? Aquilo que é a diferença de responsabilidade e cuidado, né? Então, o filho mais velho, né, o filho de mais idade, ele também tem essa função de cuidar, porque ele faz parte dessa família. A família é cuidar uns dos outros, né? Mas não quer dizer que ele seja responsável, né? Então, não quer dizer que você tenha que sair e falar assim, olha, agora as crianças ficam na sua responsabilidade, você já é adulto, você já sabe como fazer, então fica aí com você. Eu acho que é não impor essa responsabilidade desse lugar, né? De diferenciar a responsabilidade de cuidado e entendendo de que ele é filho, né? Ele não é pai daquelas crianças, né? Gente, o papel, né? O papel desse filho mais velho é muito importante. Cuidado e responsabilidade. Vamos lá, então? Girando a caixa, incluir como parceiro e dividir tarefas mais complexas, né? A nossa penúltima frase aqui, eu creio que é a nossa última, já que a caixa gira muito rápido, né, Aninha? Bora lá. E aí um exemplo, a gente sabe que ele não é pai, que ele não tem a responsabilidade maior porque é do pai, mas eu acho que atividades, porque o lar é compartilhado, né? E a gente pode compartilhar as tarefas com esse jovem que... O cuidado com a família, né? As tarefas de casa faz parte mesmo. Eu acho que aí entra muito o discurso, né? Que a gente sustenta, de que essa tarefa é minha ou é sua? Não, essa tarefa é nossa, né? Essa casa é nossa responsabilidade.
não é só minha, a responsabilidade é nossa. Então, incluir tem a ver com isso, né? De entendê-lo como um parceiro e não como alguém que está ali atrapalhando, né? Que está ali desajustando as coisas. Então, é importante poder colocar esse filho mais velho nesse lugar, né? Como parceiro, como alguém corresponsável, como alguém que cuida, mas está ali junto, né? Está ali ajudando a família de fato, a funcionar. Assim como uma criança é corresponsável também, né? Muito importante. Isso aqui serve um pouquinho para você que em casa, meu querido, tem uma escadinha, né? Então, às vezes, você vai ter o jovem adulto, você vai ter o adolescente, vai ter o bebezinho chegando, essa criança e tal. Essas aqui são as fases. Eu acho que a doutora foi madura o suficiente para dizer para você que são direções que você vai buscar, né? A pai é um eterno aprendizado, justamente com cada fase. Mas, olha, Deus vai te orientar, Deus levantou profissionais para te ajudar. A questão toda é não dizer aquele negócio, né? Se de Maria Gabriela morrer assim, vou ficar assim, não, né? Você pode quebrar ciclos e fazer uma história diferente. Eu sei que você está participando, né? Eu sei que você quer mandar uma pergunta que a doutora está aqui para te ajudar. Já já ela vai tomar um chazinho com você na sala. Vamos fazer o seguinte, uma pausa, um pequeno intervalo. Já já a gente volta com a sua participação. Não sai daí. Muito bem, estamos de volta aqui no nosso Entre Família. Felizes da vida de estar com você. E a nossa ideia é justamente fazer um programa para te ajudar. E outra, ajudando você, a gente tira tanta dúvida aqui da nossa vida, Suza. Tem tanta coisa que a gente aprende com você que é bom demais. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir um tempinho para você. Eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui Tomar um chazinho? Vou tomar um chazinho. Posso? Porque eu tenho novidade para o nosso telespectador, justamente com a educação física. Você quer com chá? Eu trago para você, não tem problema. Vem comigo, vem, povo. Eu vou oferecer um presente. Eu tenho nesse cantinho aqui, que foi um pedido para a nossa direção do programa, que criou aqui, né? Foi uma bênção. E é o seguinte, ó. Eu gosto demais, deixa eu ver. Deixa eu ver esse chazinho que está gostoso. Gente, deixa eu ver aqui. Ah, tá quente aqui. Deixa eu ver. Virou, não tem chá. Te peguei. Mas é o cantinho do chá. Você se assustou, né? Pensou, o Cris vai se queimar todo. Não, o que tá quente mesmo. Ah, agora sim, tá quentinho. É essa revista aqui. Gente, deixa eu falar com você. Porque a gente prometeu aqui, agora no mês de março, que nós juntos íamos construir um estudo, um guia de estudo para os pais. Não é verdade? E eu falei, olha, se você nos ajudar a realizar esse sonho, você que é Anjo da Esperança, você que fez a sua doação especial, um dia eu vou chegar aqui, vou segurar essa revista e vou dizer que foi você que ajudou. Não é que esse dia chegou? Prepare, sois os tambores. Está chegando o momento, está aqui na minha mão, está quentinho, olha aqui, olha o que está na minha mão. E foi você que ajudou a construir esse guia para os pais preparados, filhos de caráter. Vai um abraço para a nossa aqui, a Darleide, né? Darleide Alves, que além de apresentadora do consultório de família, ela faz um trabalho com os pais, com famílias. Olha, é um trabalho espetacular, ela tem essa pós-graduação na área psicologia, né, sexualidade, e nos ajudou a escrever esse guia que você doou para que acontecesse. Nessa primeira leva, agora 50 mil unidades, de graça. Olha o cheirinho do Anjos da Esperança, esse projeto maravilhoso. E agora é o seguinte, hein, olha aqui, foca aqui que ela é lindona. Olha que revista mais linda. Pais preparados, filhos de caráter. Será que é possível você educar, corrigir com amor? Olha, como é que eu faço com aquela criança que não é fácil? Meu Deus do céu, Cris, veio uma espoleta aqui em casa. Agora, como é que eu faço para proteger o meu filho nesse mundo complicado? Como que eu faço para criar o meu filho, o meu neto, o meu irmão no caminho? Gente, pais preparados, filhos de caráter. Vamos ligar agora? Você pode ligar agora e pedir de graça. Já foi pago, eu tenho uma honra de segurar em minhas mãos esse guia. Liga agora, eu te desafio a lançamento. Quer ajudar a criar os netos aí, tem um filho, pede agora de graça, 0 operadora 12 21 27 31 21. Se o telefone estiver ocupado, agora espera um pouquinho que vale a pena. Ligue agora, fala que você ouviu no Entre Família, tá? Olha, o Cris está segurando uma revista agora. No Entre Família ele falou que é de graça, você não vai pagar nada. A gente vai mandar essa revista pelo correio, nem o correio, a postagem você vai pagar. Essa é a graça da graça, meu querido. Uma segunda oportunidade é você mandar um zap para a gente, hein? Vamos lá, o WhatsApp é o 12982444449. Fala, eu quero aquela revista
dos papais. Coloca assim que o pessoal já vai entender, você vai receber um link e você mesmo vai fazer o cadastro, tá? Coloque o seu nome, seu endereço, seu CPF, não esqueça do seu CEP, a gente guarda os seus dados aqui. Nós temos uma lei de proteção de dados que nós seguimos à risca. Tá quentinho, gente. Tá quentinho. Deixa eu falar com você. Peça agora. Mas, Cris, eu posso fazer o meu cadastro direto no site? Pode. novotempo.com/escola bíblica. novotempo.com/escola bíblica. Lá você vai escolher esse curso e você mesmo vai fazer o seu cadastro. Mas, Cris, me dê o telefone, menino, que eu gosto de ligar, eu gosto de falar com as pessoas. Tudo bem, ligue agora, peça, é de graça, chegou o momento. Olha, essa é a revista da família, essa é a revista para a criação dos filhos. Foi paga, tem um custo, você não sabe, né? Essa revista para diagramar, colorir, não é fácil. Para mandar pelo correio tem logística, tudo pago. 0 operadora 12 2127 3121. É com muito carinho, louvando a Deus aqui o nosso Senhor, louvando a você pela sua doação, que nós chegamos nesse momento. É juntos que a gente faz a diferença. Parabéns a você. Chegou o momento de enviar essa revista para o povo, de graça. Parabéns. Revista Esperança de um Novo Tempo. Pais preparados, filhos de caráter. Que bênção. Emocionado aqui com esse ato que juntos somos mais fortes. Sou anjo, sou novo tempo. Mãos que transformam vidas. Vamos fazer o seguinte, vamos voltar lá? É bênção? Junto a gente não faz diferença, meu querido? Pode, vou levar o chá para a Suzy que ela pediu. Desculpa, Cami, desculpa aí, tá? Vou levar para ela aqui. Deixa aqui eu preparar esse chazinho. Não sabe que não tem chá. É. Oi, Suza. Oi, tudo bom? Tudo bem, querida? Tudo bom. Cai só um pouquinho que o chá Você tá trouxe quente. O chá? Já tá quentinho. Nossa, muito obrigada. Eu tô muito emocionada Calma, de ver tanta dedicação. Muito quente? Muito quente, tá? Tá, muito obrigada, Cris. Isso é raro, uma raridade. Com certeza. Tão raro quanto o chá. Aí depois a psicóloga fala, por que eu não tenho minha agenda cheia? Por Crises e Suzaenes que estão nessa infantilidade, mesmo grisalhos do jeito que o Cris está, né? Não, e já começa o programa, né? Trocando toda a biografia da apresentadora. E aí Mas esqueça, Suzy, esqueça, supera. Foi tranquilo. Olha, em 1000 programas quase aí, já chegando a quase 1000 programas, isso aconteceu 2 vezes que eu estou aqui. Então, rapaz, essa equipe é muito competente. Às vezes aconteceu, mas raramente acontece. O povo aqui é um povo do capricho. É raro, mas acontece sempre. É raro. E quando acontece, a gente consegue dar essa joqueada que a gente fala. Meu pai fala joqueada. Nem se existe esse termo, né? Que é interessante. Essa joqueada. É isso aí. Ó, agora a gente vai de interação. Vamos ver quem é que está chegando aí e de onde está chegando. E qual é a pergunta que você escolheu para responder, né? No começo do programa, eu e o Cris, a gente fez tantas perguntas. Pode colocar a interação aí, senhora diretora? Imagina o pessoal de casa. Nem vou perguntar mais. A pessoa se perdeu ali nas perguntas. Hoje, falando sobre irmão a caminho. E a Ana tá chegando aqui. Olha só, charada nossa diretora. Ó, a pergunta. Como ensinar o irmão mais velho a expressar o sentimento de ciúmes do irmão mais novo sem agressividade? Aí, eu gosto tanto das perguntas, né? Porque aí eu consigo devolver numa pergunta também, para a pessoa conseguir pensar, né? O psicólogo gosta de fazer pergunta pra gente. Eu acho que esse é meu papel mesmo, né? Eu vou atrás das respostas. Eu volto com um monte de perguntas. O pessoal gosta muito de bula, né? De remédio, eu já falei isso pra minha. Bula porque eu queria vir aqui e você me dar uma receita para eu seguir. Mas eu acho que é tão gostoso você poder construir aquilo que faz muito sentido a partir daquilo que você construiu na sua família, na sua história, né? É verdade. Eu acho que pensar em como você pode ensinar esse filho mais velho, como é que vocês conversam como família, né? De que forma vocês conversam sobre coisas difíceis sem usar da agressividade. Então, se isso não acontece, de que forma a família, né, pode, de fato, ir abrindo espaço para conversas difíceis sem incluir a agressividade, né? Eu acho que talvez eu devolveria essa pergunta nesse sentido, porque aí a pessoa, né, a Ana, vai conseguir pensar, puxa, acho que a gente faz isso, ou a gente não faz aquilo, ou na nossa família faz sentido a gente abrir esse espaço, ou para mim também é difícil conversar coisas difíceis. Porque falar de ciúmes é falar de uma pitadinha de sentimento de inveja ali, né? De querer estar naquele lugar da outra pessoa. Ninguém simplesmente fala, tô com ciúmes de você, viu? Tô com muito ciúmes.
Raramente você ouve alguém falando isso, porque é um assunto difícil. É verdade, é verdade. E a gente só fala se for na brincadeira, né? É. Porque daí é um lugar seguro de você falar pra provocar uma amiga, alguma coisa assim, que você tá muito segura ali. Isso. Quando é real, minha filha, você morre, o seu estômago tritura ali. E você sorri. E você, Então, acho que na família é esse lugar, né? Da gente construir um espaço de abertura para esse diálogo de coisas difíceis. Então, de que forma essa família conversa sobre as coisas difíceis? A Gabriela, você viu que ela foi bem assim, nossa, como é que fala? Com aquele corte perfeito ali. Tramontina. Tramontina, porque eu já peguei a carapuça aqui, não necessariamente para esse assunto, mas olha aí, às vezes como o nosso filho se expressa pode ser repetindo um comportamento de adulto, né? Eu digo mais assim, porque nesse momento, o que aquela mãe estava falando também, porque tem que dar vazão a isso aí, né? Porque tem gente que quer, não, você não deve falar e tal, e aí parece que não o que a doutora está falando é que nessas mesas, como é que vocês dão vazão para outros assuntos? Porque esse é um dos assuntos que o seu filho vai ter que falar, mas quantos outros, né? Vocês vão ter que conversar. Então, tipo assim, às vezes o problema não é como resolve isso, mas como é que é a dinâmica de casa. E isso que a doutora está trazendo pedagogicamente, porque essa dinâmica vai ser a fórmula para todos os outros assuntos difíceis para ser resolvidos. Mas acho que também tem outra coisa, Cris. Acho que a família, né, o casal, cria essa ideia de que vai chegar um filho mais novo, aquela conversa de pompas e firulas, assim. A gente precisa criar, tem que ser algo criativo, tem que ser assim, tem que ser assado. E, na verdade, é uma conversa de um tema difícil, né, que pode ser difícil ou não, mas que a gente precisa tratar com muita naturalidade, né? Então, a gente precisa sair desse lugar também de que, criar um show. Um show. Um show. Pirotécnico, assim. Muito bom, Gabriela, sensacional. Vamos a mais uma interação aí de casa. Quem tá chegando? Tudo bem, Suza? Agora, Rócio de Mogi Mirim. Eu ouso a dizer que tenho a impressão que é Rocio, será não? Rocio? Rocio. Olha, diretora... Por que não acertar e falar Rô? E aí, Rô? De Mogi Mirim, de Mogi Mirim, Rô. Rocio. Olha só, boa tarde. Eu precisei cuidar dos meus irmãos menores. Era responsabilizada pelo que acontecia com eles. Olha. Me tornei controladora. Essa situação pode ter contribuído com isso? E aí, doutora? É aquele papo de psicólogo de quase sempre você identificou o problema, só está querendo validar. É verdadeiro neste caso também? O Cris já validou. Né? A pergunta dele já foi validada. Eu acho que talvez ele ou ela, não sei. Eu acho que é uma mulher. Uma mulher? Talvez ela, né, poderia responder por si só. Né? Não precisaria nem da minha validação. Ela usou duas palavras que a gente precisa dissociar. Né? Cuidado e responsabilidade são coisas completamente diferentes. Né? Então, eu posso cuidar de você não sendo responsável por você. Então, eu cuido de você quando eu trago uma água, um chá, né? Se tivesse chá. Quando existe. Se tivesse. Então, isso é cuidado, né? Agora, ser responsável pelos irmãos menores traz algumas marcas também, porque você assume papéis que não são seus e, obviamente, marcas que não são suas, porque te priva de viver coisas da tua fase, naquele momento, né, da tua faixa etária, que você não está vivendo, então você está sendo privado em razão de uma responsabilidade que não é sua, mas você precisa assumir. Então ela foi controlada por alguém. Talvez sim. E isso pode ser Talvez sim ou não, né? Porque se a gente for pensar, cada família tem uma forma de demonstrar cuidado, obviamente que é só uma pergunta, né? Um recorte, mas de que forma essa mãe ou esse pai falava para ela sobre o cuidado com os irmãos, né? Será que era algo imposto? Será que era algo agressivo? Eu acho que... Depende, quando ela fala responsabilizada, dá a imprão que... Tudo era culpa dela, Era né? culpa dela e ela era muito cobrada. Eu queria só fazer uma pergunta, doutora, porque é uma pergunta comum, eu já tenho uma resposta para minha vida, que eu já quebrei isso aí, mas é recorrente, né? De que existe uma idade específica de distância entre esses irmãos, né? O pessoal fala, não, o legal é você ter um filho do lado do outro, porque já cria. Não, o bom é que você tem um hiato muito grande, porque você já tem um segundo filho único. Ah, não, o bom é entre 3 e 4 anos, né? Como se existisse uma régua de hiato para poder ter esses filhos que são tão diferentes, pais e famílias tão diferentes. Eu pergunto, mais uma crença limitante, doutora?
sobre a regra. De ter uma idade específica. Porque eu acho que é muito do imaginário social, né? De que quando tem pequenininho, um perto do outro, é bom porque aí você já cuida e já cresce junto, ou tem maior porque um ajuda a pagar a faculdade do outro. Essa questão econômica eu até concordo. Pelo menos uns 4 anos. Mas eu acho que é muito do imaginário social, né? Daquilo que as pessoas falam. Mas o que é que vai fazer sentido para a sua família? O que é que você vai dar conta como pai, como mãe, né? De levar a sua família sendo pai e mãe, não mais como amigo dos seus filhos, né? Porque chega uma idade, se você acaba entrando na ideia, nesse imaginário social, você acaba perdendo o seu papel também nesse lugar, né? Acaba deixando a responsabilidade para outras pessoas, talvez seja isso que aconteceu com essa mulher, né? Então, é importante poder ter essa ideia, né? De que o que é que funciona para minha família, o que é que eu vou dar conta de sustentar. Isso. Como pai, como mãe, até a vida adulta do meu filho, né? Até ele sair, se desenvolver e crescer, né? Então, quando ela pergunta de que a minha será que isso contribuiu para eu ser controladora, é muito ruim quando a gente tem essa visão linear de que isso aconteceu por causa disso, então isso é porque eu sou assim. E, na verdade, é muito, porque a gente chama, né? É muito cíclico, né? É algo muito aberto, é sistêmico. Então, muitas coisas contribuíram, talvez, para ela se tornar, para ela se ver controladora, não para ela se tornar controladora, porque isso é uma parte de quem ela é, não ela toda, né? Então, talvez imaginar de que talvez isso possa contribuir, mas existem outras coisas também que ela pode cuidar, né? Para não, de fato, se identificar como alguém controladora. Muito bom, gente. Para mim, melhor resposta é essa da gente entender o que é melhor pro nosso jeito de viver, né? Porque cada um carrega a sua opinião, mas a vida quem vive, a gente vive a vida da gente, né? Então, só a gente sabe como que dá para ser vivida. Vamos para mais interação? Não dá tempo? Nossa, não acredito. Eu só queria fazer uma perguntinha aqui, para a gente fechar esse assunto, né? Esse momento de tensão com a chegada do irmão mais novo, ele vai passar uma hora, Gabriela? Ele vai passar? Chega uma hora que passa ou só muda as encrenquinhas e quando fica adulto, quem sabe uma hora dá certo? Depende do olhar que eu vou ter para essa situação, né? Se a gente tem um olhar cristalizado, né, no sentido de isso que está acontecendo é ciúmes, então você tem um ciúmes do teu irmão, você tem uma inveja do teu irmão, você é invejoso, você é ciumento, e esse discurso vai acompanhando essa criança ao longo do tempo, que lugar que ela vai ocupar na relação com esse irmão? O ciumento. O ciumento, né? Então, acho que a gente precisa cuidar primeiro dos discursos para entender se isso passa ou não. Vai depender muito daquilo que eu estou vendo, daquilo que eu estou nomeando para essa família, para essa criança, né? E também entendendo de que o ciúmes ele pode também ir mudando ao longo do tempo. Porque, ó, uma família de 4, né? Recentemente, eu, por exemplo, sou de 4. Até hoje a gente fala, puxa, a mãe cozinhou para você o nhoque e não fez nada para mim. Eu adoro essas encrencas lá em casa, adoro. Isso é ciúmes, né? Mas veja que aquilo não passou. A gente está falando de algo que é agressivo na infância, né? Que isso a gente precisa cuidar. Mas ao longo do tempo, a relação de irmãos ela vai se transformando, ela vai mudando, né? E que sim, aquela agressividade ela precisa passar. Ela passa à medida que a gente vai trabalhando o nosso olhar, que não precisa ser cristalizado naquela situação, nomeando o resto da vida como a gente via aquela criança na relação com aquele irmão naquele tempo. Sabe? A vida é muito louca. Eu lembro que eu e minha irmã, a gente tem uma relação ótima, a gente brigava fisicamente. Era, assim, uma coisa de louco. Mas hoje aqui, fica morrendo de saudade uma da outra, né? Um abraço para sua mãe, para seu pai lá, né? Dizer assim, gente, olha, passou, não vem que não tem não, que tu era, que Deus abençoe. Não é fácil, mas está aqui agora apresentando o programa de família, deu tudo certo. Super calma, tranquila. Algumas cicatrizes. Nunca agredi o meu coleguinha. Mas vamos agradecer aqui. Demais. Ela pode ter qualquer currículo, que no nosso coração ela escreveu uma história inigualável, Suzane. Você manda eu superar, mas você não me deixa Não, eu estou ressignificando para você não se cobrar. Então tá, eu até vou deixar a Gabi nesse momento falar a rede social dela, para não ter erros.
Gabriela, se o pessoal quiser te encontrar no Instagram, onde eles te acham? psi.gabrielamaia. Tava Acho certo que tá aí aqui, ó. na tela, né? Tá, Gerontóloga. Tá. Aê. Nada. Não, Cara, Não. tô brincando. Então, ó, @psi.gabrielamaia, super facinho lá no Instagram. Gabi, muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. Desculpa qualquer brincadeira. A gente é feliz assim. Sim. E eu acredito que o seu papel aqui foi extraordinário para essa missão de Obrigada. passar essa mensagem para os pais, né? Se prepararem para esse processo ou lidarem melhor com esse processo. Obrigada, é sempre um prazer estar aqui com vocês, sempre muito divertido, né? E é importante a gente entender que a nossa família, ela tem um papel singular, né? Ela é única, independente de qualquer outro modelo, de qualquer outro jeito. Tudo Muito bem. Obrigada, Gabi. Tem certeza que agora o plano do Cris do segundo filho, que é para este ano, Tamo agora lá, estamos tá ajeitando aí, afinadinho, né, estamos Cris? ajeitando, meu querido. A ideia é projeto, estamos já criando na cabeça desse menino, ó. Faz tempo essa questão toda. Mas, ó, falando que a gente tem mais uma irmã aqui do ladinho da gente, que é o Vida e Saúde, que começa já depois do Entre Família. Então, ó, você não perde tempo. A gente vai poder conversar um pouquinho? Vai poder, diretora? Conversar? Dá tempo? Dá tempo de a gente falar com a nossa vizinha? Não? Então faz o seguinte, ela não pôde falar com a gente hoje, porque está ocupado o programa, o programa está cheio de coisas boas. Mas amanhã, às 2h30 da tarde, a gente está de volta, né, Suza, com mais um tema fantástico. Isso aí. Thank you so much. Muito obrigada pela sua audiência. A gente se vê amanhã, tá? Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.